Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. O versículo 6 diz assim: E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou, dizendo: Vive o Senhor, que não morrerá. Versículo 10: Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Versículo 12: Então Mical desceu a Davi por uma janela. Ele se foi, fugiu e escapou. 18: Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, e o anunciaram a Samuel, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Avisado disto, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntou: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, tome seu assento, ou a gente vai acompanhando aqui nos textos projetados. Eu quero expressar a minha alegria por estar de volta a esta casa, por poder cultuar a Jesus com vocês, igreja amada do Senhor. Eu quero expressar minha alegria em rever o pastor Adelino, pela alegria de sempre, a missionária pastora Genilda, a todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Obreiro Rubens, meu muito obrigado pelo contato, e todos os que cooperam contigo para que este lindo congresso seja realizado. Como é bom estar numa igreja cheia de pessoas cheias de Deus. Queridos, nós lemos neste texto que Davi escapou uma vez, Davi escapou duas vezes, Davi escapou três vezes, Davi escapou quatro vezes, conforme lemos no versículo 18. Eu quero falar sobre os escapes que Deus providenciou a Davi, escapes da providência de Deus na vida de um homem ou de uma pessoa cheia
do Espírito Santo. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado em porções. Por isso Eliseu diz que queria a porção dobrada. Sobre os homens que tinham aliança com Deus no Antigo Testamento, o Espírito não agia da mesma forma que age no tempo em que vivemos, que chamamos de plenitude dos tempos ou dispensação da graça, pois o Espírito agora foi enviado pelo sacrifício e intercessão de Cristo Jesus. Ou seja, hoje, depois da encarnação, vida, morte, ressurreição e intercessão de Cristo Jesus, o Espírito foi dado nessa dispensação em que vivemos, para ao mesmo tempo agir em nós. Enquanto Ele age em mim, age em você, age em nós. O Espírito Santo hoje habita num povo, e esse povo é a igreja. Mas no Antigo Testamento, você por várias vezes percebe, se lê, que o Espírito, ao se apoderar de alguém, ele se retira de outro alguém. Uma vez um profeta levou um soco na cara, porque ele falou uma coisa e um falso profeta havia dito outra coisa. E o falso profeta deu um murro no verdadeiro profeta e perguntou: que hora que o Espírito saiu de mim para falar nisso? Tu lembra? Entre Elias e Eliseu, Elias disse: se me vires quando for tomado, tu receberás a unção ministerial, tu receberás a identificação pública de que o profeta agora és tu. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se retirou de sobre Saul e se apoderou de Davi. Nesse momento, quando o Espírito se apodera de Davi, Davi é identificado pelo derramar do óleo sobre sua cabeça, no capítulo 16, dentro de sua casa, na frente de seus irmãos. Aquela identificação é que Davi é o ungido, o separado para um propósito específico. E o propósito específico era ser rei.